Esses inimigos silenciosos é que estão acabando com o seu sonho de ser aprovado. Você diz que estuda todo dia, mas vive cansado, desmotivado, tem até vontade, mas parece que há uma trava. Sabe por quê? Porque a sua mente, e aí para ser mais simplista, obviamente, né, está em guerra. Você ainda não conseguiu aprender a lutar dentro dela. Mas o problema não está no edital, está literalmente dentro da sua mente no contexto do hiperestímulo, em que vivemos hoje com tantas velocidades, com tantas comparações, só que aí a gente não se deu conta do novo momento, né, do tal normal. E é isso que vem destruindo o seu sonho de ser aprovado, mas neste vídeo eu vou te ensinar caminhos para você de fato seguir, são recomendações para você evoluir e se distanciar, perceber esse inimigo e conquistar a tão sonhada aprovação. Eu sou o professor e mentor Leone Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF, perito criminal, especialista e amante da ciência do aprendizado, e venho aqui para te ajudar a vencer essa trava e, claro, vencer essa tal crença de que o problema é você. E o que está acabando com o seu sonho de ser aprovado, de fato, é a ansiedade, o pessimismo produzido por essa ansiedade e, consequentemente, o tal vitimismo. Mas calma, é num contexto científico mais prático que eu trago essas informações facilitadas. A ansiedade é a ideia de você literalmente sempre pensar no que pode acontecer, mas em um plano inseguro. O contrário de ansiedade não é calmaria, não é tranquilidade. O contrário de ansiedade é segurança. E atualmente parece que vivemos em um mundo em que está tudo muito instável para nós. Então tudo isso, essa bomba de estímulos, né? Aquele pensamento acelerado é o que te gera um certo pessimismo, vitimismo, porque ali, repare, há uma região do cérebro que ela é responsável por esse contexto de luta ou fuga, né? De você ter de brigar ou até mesmo ser tão forte que você acaba travando. Então, a ansiedade, o pessimismo e esse coitadismo, calma, são os 3 inimigos silenciosos da sua aprovação. Eles não gritam, eles ficam sussurrando e é difícil a gente perceber e aceitar. Dizem, você não vai conseguir, é melhor desistir agora do que se frustrar depois. Já ouviu dentro da sua cabeça essa ideia? E quando eu falo dentro da sua cabeça, parece que é uma parada de psiquiatra, né? Não tô no manicômio, não. É literalmente isso. Isso acontece comigo também. Às vezes a gente já busca justificativas para desistir, para não se frustrar depois. E esse é um dos mecanismos, inclusive gatilhos, para a ideia da procrastinação. Quando você acredita nisso, aí pronto, acabou. A mente venceu e você continua nessa trava. Mas o contrário também é verdade. Quando você literalmente se alimenta em relação a bons hábitos, aí o cérebro começa a obedecer. Mas é pouco a pouco dentro desse contexto para que você de fato construa esses bons hábitos e melhore os mecanismos de memória e aprendizado, que estão totalmente afetados pelo hiperestímulo em que vivemos hoje, com essa ansiedade, com essa dificuldade de quê? De aprendizado, esquecimento rápido, falta de concentração. Quando você muda o diálogo, o foco ele vai voltar. E o diálogo ao qual eu me refiro é literalmente de manhã, por exemplo, antes de pegar o seu celular, o que é que você pode fazer? Você vai fazer uma leitura de um livro. Não precisa ser livro de estudo, de direitos, de português. Não. Você pega um livro de uma parada que você gosta. Isso é fundamental. Por trás disso, você está treinando o quê? O foco, né? O hábito de leitura, a ideia de, no contexto de desacelerar e buscar mais informações, porque tudo isso é importante para o seu aprendizado.
Então veja que quando você para se colocar aí, você acaba fluindo em relação ao aprendizado. E a ansiedade, já começando nesse contexto, é quando esse tal futuro ocupa tanto espaço na sua cabeça que o presente, que seria estudar, construir aquilo que você de fato pode controlar, não cabe mais. Você literalmente já acorda apressado, estuda com aquela culpa e acaba dormindo com medo de não ser aprovado. O tempo todo você está na defensiva, pensando que não é para você, que não vai dar certo e que não consegue parar para estudar. Essa é a ideia da perspectiva do futuro que sequer ainda aconteceu, obviamente, por isso que é futuro. Então a gente tem de parar, tem de ter uma certa calma, porque a ansiedade é uma reação natural. E o problema é quando ela vira rotina, quando você glamoriza. Então é importante identificar quais são os gatilhos. E aí eu falo quais são os pontos que estimulam essa tal ansiedade, aquilo que te faz perder o foco e sentir que tudo vai dar errado. Pode ser uma comparação assim que você abre uma rede social e só aparece coisas boas, como normalmente eu já falo para você. Pode ser também de forma acumulativa, né? Por falta de um sono adequado, e eu não estou falando do melhor dos mundos, porque a vida, ela não espera o melhor momento. É óbvio, eu não sou idiota de falar isso para você, mas é uma política de redução de danos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Porra, mas na moral, se a gente olhar muito bem, o que é que você faz quando vai dormir? Fica no celular. Então, querido, então, querida, para de mentir para você e achar que, não, mas a vida é isso e aquilo outro. Se você vai dormir com o celular, fica mexendo e aí tem um sono de péssima qualidade. E aí já tem de acordar no outro dia e já está o quê? Cansado. Então, essa ideia, né, cumulativa, esse efeito cumulativo destrutivo acaba voltando aí e fortalecendo o que é que você já pensa de ruim sobre você. Esse excesso de cobrança acaba aumentando e é o momento em que você para e acha que tudo acabou para você. Mas aqui, de fato, há uma boa notícia, dá pra gente controlar. E aí é importante a gente entender que não existe perfeição, são micro vitórias e pouco a pouco introduzir esses hábitos. Eu estou falando algo que eu faço também e que normalmente eu posso sair da linha, porque nós somos seres humanos e é importante a gente se colocar nesse plano. E porra, rede social, meu irmão, só vai desgraçar. É legal? Claro que é, eu não sou idiota também, mas ninguém mostra que, deu merda na parada toda quase que o dia inteiro, porque como o grande Clóvis de Barros Filho fala, na vida a gente apanha até vencer uma parada, só que parece que olhando para tal rede a gente só vê vitória. Então vamos lá, você tem de introduzir pequenos hábitos dia após dia, mas saber que também você vai falhar. O grande problema é você dar voz a esses vícios que estão de fato inconsciente em você, você não percebeu. Então, por exemplo, vamos para a prática. Eu, ansioso, rede social o tempo inteiro, mesmo após aprovado, porque caguei para passei PRF, perito criminal, fazer o que eu quiser da minha vida. Mas é importante manter bons hábitos para que isso não gere um transtorno, e hoje é muito fácil disso acontecer. Então veja, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a cuidar mais dos meus hábitos. Eu sempre olhei muito para essa visão, eu sempre tive muito uma visão mais interna também, né? Então, quando eu percebo que eu estou ansioso ou que há um comportamento ansioso, o que é que eu faço? Eu começo a controlar esses pontos. Por exemplo, pela manhã, a minha tendência é acordar e não ir direto para o celular. Meu irmão, eu quero é que se fode o pau tore se alguém falou comigo. Todo mundo tem seu tempo. Então, para que eu vou para o celular? Pode ter já alguém me cobrando, alguém falando alguma coisa? Não. Se eu já começo o dia acelerado, eu abro o celular, a tendência também é que você entre num flow, né? Você comece a olhar Instagram, aí vai passando o tempo todo, daqui a pouco 30 minutos, uma hora você ainda tá na horizontal, você ainda tá deitado. Então, eu acordo, tomo banho, escovo meus dentes, vou passear com meu cachorro, volto e como. Todos os dias?
basicamente todos os dias. Agora, quando tem uma atividade que é eventual, acaba descompensando nesse ponto, mas não vou direto para o celular. Para o celular eu só vou depois que faço todas essas atividades, ou, por exemplo, depois de 1 hora, tá? De acordado e ter feito as minhas atividades. Outro ponto também importante é literalmente você fazer exercícios físicos. Por quê? O exercício físico ele vai também liberar substâncias neuroquímicas que favorecem o bem-estar, tá? Reduz o risco de ansiedade, até melhora a ideia da ansiedade. Por exemplo, momentos em que eu estava muito ansioso, o que é que eu fazia? Já ia direto para treinar, para dar uma descarregada ali, porque de fato favorece o ambiente neuroquímico. Há também o estímulo de um neuroprotetor, né? E aí esse neuroprotetor ele vai ajudar também, inclusive, direto ou indiretamente para uma questão de memória, e você começa a melhorar a sua qualidade de vida. A disposição é a regularidade na forma, não é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Caralho, professor, vai até quando? Regularidade na forma. Então para de ficar chorando e achar que o problema é todo seu, porque você não serve pra merda nenhuma e que tudo é ruim na sua vida porque sua mãe e seu pai, meu irmão, todo mundo, papai. Não, mas não adianta. Se você começar a se alimentar o tempo inteiro disso, você vai mergulhar no mar profundo de derrota, beleza? Então, já começo a trazer os pontos fundamentais aqui. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, meu irmão, então a parada não é muito para você, se for para você não estudar, porque necessariamente você vai ter de ler. Então, comece a introduzir hábitos, não importa como é que é o seu ciclo, é importante que você introduza hábitos que são convergentes ao estudo. Show? Tá tranquilo, tá no tempo. Um sono de qualidade, mas não é perfeito, porque não dá. Eu já falei, a vida cobra, né? Mas uma política de redução de danos. Por exemplo, se você vai dormir, para de levar o celular para o quarto, para de mexer no celular. Ah, mas eu boto para despertar. Meu irmão, tem tanta justificativa meio merda que a gente acaba acreditando mesmo. Mas se é o despertador, coloca para despertar e afasta o celular. Simples, deita, respira e começa a imaginar algum conteúdo de disciplina que logo você dorme, tá? Então, essa ideia do sono, de fato, é fundamental, inclusive no contexto neurobiológico, tá certo? Porque favorece a consolidação dos traços de memória, que, consequentemente, vai te ajudar na retenção de conteúdo e o verdadeiro aprendizado. E quando você acordar, não vai direto para o celular. Meu irmão, você tá se matando e nem percebe. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no YouTube, falando do impacto negativo em termos da neurobiologia, com artigos científicos já publicados demonstrando esse efeito negativo. Mas é óbvio que não é só isso. A ansiedade, ela também vai se alimentando do tal pessimismo, né? Aquele pensamento que diz que não vai conseguir, que esse conteúdo é impossível, que raciocínio lógico é impossível, português não entra na cabeça. Esse pessimismo é literalmente o vírus da autossabotagem. Enquanto encontrar um caminho, obviamente, contrário ao pessimismo, aí sim você vai começar a melhorar. Mas é claro que não é só, eu vou vencer, né? Tamo junto, vamos pra... Não é não. É por atitude, mas micro-atitudes, porque isso cada vez mais vai reforçar o seu senso de vitória. E o resultado, obviamente, é estudando dia após dia, praticando tudo isso, você vai melhorar. Então, trazendo num contexto, se eu fosse falar assim, a ciência do otimismo, né, em tese, não é só pensar que vai fazer, é pensar e fazer. Pouco a pouco. Isso vai te ajudar numa saúde mental. Esse pessimismo, inclusive existem estudos, né, que reclamar traz um certo dano ao cérebro, né? Mas é claro que não é aquela parada de dar uma paulada na cabeça. Mas acredite, quanto mais você reclama, quanto mais problemas você quer encontrar, o seu processo atencional só estará focado em problema, até te destruir, te jogar para fora e continuar na vida que você tem, que você tanto reclama. E aí
vem o veneno do coitadismo, né? Aquele discurso interno que diz que sua vida é a mais difícil de todo mundo. Já parou para pensar que quando a gente vai falar com alguém experiente que já foi aprovado, já parou para pensar, veja, você necessariamente, claro, quer aprender como estudar, mas também você quer falar de todos os seus problemas. O ser humano é assim, ele quer falar dos problemas, ele quer se sentir ouvido e faz parte. Só que sua vida não é a mais difícil, ninguém me ajuda, eu não tenho tempo, mas a verdade, ela tem de ser dura. A vida, ela não será justa, mas não é isso que vai te impedir de lutar e superar as dificuldades. Enquanto o vitimista fica parado esperando alguma piedade, o aprovado, ele cria movimento e muda esse próprio destino, que foi o que aconteceu comigo e o que acontece com diversos alunos também e pessoas que não são meus alunos e são aprovados também em concurso público. Então, quer vencer mesmo a ansiedade dia após dia, vencer essa procrastinação? Identifique o motivo que está te travando, que está levando o seu problema tão a sério, melhor, tão grande quanto necessariamente seja o tamanho dele. Então cuide do seu corpo, mas não é aquela parada numa visão mais, tamo junto e tal. É cuidar num contexto de leitura, de saber onde você se encontra, aceitar que você cagou também muito pra sua vida. Eu vou falar por mim. Às vezes eu me arrependo, por exemplo, de no ensino médio, no ensino fundamental, ter cagado para o estudo. Graças a Deus que eu busquei isso também e fui trabalhando essa ideia para reduzir os danos que eu mesmo causei a mim. Então não seja idiota e de culpar só outras pessoas. É importante saber o que você fez, mas que isso não é definidor da sua vida, que você pode mudar esse jogo. Então identificar os gatilhos, cuidar para não ficar perpetuando esse comportamento ruim que você já tem, respirar para entender o contexto em que você se encontra. Eu faço muito isso ainda hoje, tá? Não é porque fui aprovado que, mais de 5 anos na PRF, porque vou agora para perito criminal, que necessariamente a vida é perfeita e boa, não. Eu também tenho uma série de problemas, eu nunca neguei a vocês, mas eu trabalho dia após dia para não cair nesse mundo, né? Nesse mar profundo de derrota, digamos assim, para não voltar aqui, ainda que recebendo uma excelente remuneração e tendo uma boa vida, não cair no mar de derrotas, porque se o tal valor financeiro fosse tão grande, não haveria tantas pessoas aí com tantos problemas, né? Já parou para pensar? E principalmente, pare de se sabotar mentalmente. A autossabotagem, achar que você é o meio merda, vai destruir cada vez mais o seu sonho. Toda vez que você pensar em não dar, você vai parar para refletir e olhar de uma forma mais racional para entender que dá sim. Você precisa agir o quanto antes. E cuidado com esse hiperestímulo da tecnologia e com tantas coisas boas que se falam por aí, que o mundo não é perfeito. Não, o mundo não é justo. Mas você também não precisa ficar chorando o tempo todo e só achar problema. Pare, seja racional. O que é que você controla e o que é que você não controla? Você não precisa de sorte, você precisa literalmente de atitude dia após dia, mas não são atitudes absurdas, são pequenas atitudes todos os dias. E um dia você vai falhar, outro dia também, mas é não deixar que isso vire rotina. Então, fala aqui pra mim, o que é que está te travando verdadeiramente no estudo? Ou se tudo isso que eu falei pra você não faz sentido algum, ou se faz sentido? Porque cada vez que você fala comigo, eu escuto você e busco um caminho à luz da ciência, obviamente, porque é aquilo que é comprovado para a maioria das pessoas e que vai sim te ajudar. Agora, você precisa buscar a sua parte. Tamo junto, professor e mentor Leoni Maltz, aqui é Córtex do Aprovado.